Yeah. Vamos então para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. O Zé, ontem a manifestação aí em Brasília bombou, hein? Acho que do Brasil foi a maior, né? Tomou conta aqui da esplanada dos ministérios, chegando ali até próxima à Praça dos Três Poderes, até a rodoviária, que é a parte ali de toda a esplanada. E um alerta geral de que as pessoas não saíram das ruas, né? E há um debate muito intenso de como enfrentar o novo coronavírus. Uma força para o presidente Jair Bolsonaro definir de vez uma linha nacional. Eu insisto que o presidente Jair Bolsonaro vá ao Supremo e recupere o seu poder de executivo, né, para definir linhas gerais, para definir pontos a serem verificados em todos os estados. Os próprios governadores estão pedindo isso. No início da pandemia, eles foram ao Supremo para decidir aí pelo fechamento, enfim, gerirem os próprios estados e municípios. Naquele momento, era propício, isso porque não havia uma pandemia tão unificada. Alguns estados não tinham nenhum caso, municípios também. Agora não, a situação se complicou. Estamos perto aí de 280 mil mortos pelo novo coronavírus, né? Então, é preciso sim uma linha nacional e o presidente tem que fazer isso. Ele tem que adotar uma linha, qualquer que seja essa linha, mas que seja uma definição nacional para evitar o que está acontecendo. Um estado vizinho de outro, um município vizinho de outro, estão com ações diferentes. Alguns fechando mais do que deveriam e outros sem saber exatamente o que fazer. O que eu defendo é que o presidente volte ao Supremo e crie um grupo nacional e defina uma linha a ser seguida pelo Brasil. Perfeito, Zé. Joel, o que você achou das manifestações de ontem? Pois é, revelam, por um lado, uma indignação popular muito grande e, em parte, perfeitamente compreensível. É um momento muito duro. Nenhum de nós acreditava, eu pelo menos não, lá no fim do ano passado, que a gente ia voltar a ver as restrições, voltar a ver o isolamento. Infelizmente, se mostrou necessário esse tipo de medida nesse momento, dados os casos que avançam. A gente conversou aqui, inclusive, com o prefeito de São Bernardo, a gente tem acompanhado a situação no estado de São Paulo como um todo, no Brasil como um todo, triplicou os leitos de UTI, mas não tem espaço para todo mundo. O negócio é muito grave e a medida precisa ser tomada agora. Então, desse ponto de vista, é perfeitamente compreensível a indignação popular. Agora, ela também se mistura e acaba se misturando com um discurso do governo federal, um discurso conspiratório e mentiroso, de que os governadores malvados fazem isso porque, sei lá, querem se opor ao Bolsonaro. Não tem medida mais impopular neste momento do que essas medidas de isolamento. Então, os governadores, se tivessem com essa estratégia, seriam os governadores mais burros do mundo, politicamente, porque eles estão dando um tiro no pé da sua própria popularidade, das suas próprias intenções de votos. Só vê o caso do João Dória, que mesmo assim está tomando a medida, ou seja, é porque realmente ela se mostra necessária no momento que a gente vive como o atual. Sim, tudo poderia ser feito muito melhor, sim, teve equívocos de todos os lados, mas, acima de tudo, houve um total vazio de poder e de coordenação do governo federal. Houve um medo, a timidez, a omissão da liderança. É isso que o governo Bolsonaro deveria fazer agora. Deveria seguir agora o conselho que o Dias Toffoli deu lá atrás, meados do ano passado, como disse Bolsonaro. Forme um grupo de trabalho com os governadores, com a autoridade de saúde, vão planejar ações, vão coordenar, vão, no mínimo, partilhar as informações, vão estabelecer critérios. Ok, Joel. Nada disso foi feito. O trabalho básico não foi feito. Agora é tarde, mas antes tarde do que nunca. Adriles... Oi, fala, Vini. Participei aqui da cobertura da Jovem Pan, estive lá em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo e fazia tempo que eu não via uma manifestação tão grande. Foi uma carreata que se iniciou lá, veio aqui para a Avenida Paulista e tinha muita gente mesmo. As pessoas, enfim, saíam dos seus carros, ficavam ali aglomerados, muito sem máscaras, mas é muito disso que o Joel falou, né? Essa revolta, essa indignação popular contra essas medidas e, como o Zé bem disse também, eles pedem essa autonomia do governo federal, muito incomodados com a decisão do STF que garante essa autonomia a estados e municípios nessas medidas de contenção ao coronavírus. Adriles Jorge, sua análise. Primeiro eu queria fazer um destaque, uma crítica acerba
ao papel da grande mídia, em especial a Rede Globo, que deu pouquíssimo, quase nenhum destaque às manifestações gigantescas de ontem. O que a mídia tem feito, a grande mídia tem feito, e eu acho muito bom que a Jovem Pan seja um contraponto a esse tipo de ideologia continuada, de ficção, é se contrapor à realidade dos fatos e dar uma versão da realidade e impor uma narrativa. Nada mais antijornalístico que isso. Olha, o povo está cansado. O povo está cansado porque passou um ano com medidas restritivas pesadas, de isolamento social, obedeceu a quase todas as ordens de distanciamento social, de higiene, de uso de máscaras, de não ver exatamente população mais idosas, e agora voltam todas essas medidas restritivas que têm esse caráter quase que religioso do lockdown. Olha, falando brevemente sobre por que não funciona, se a gente percebe que uma família que tem, em média, no Brasil, 4 ou 5 pessoas, e que uma delas, eventualmente, sai para fazer aquilo que o governo chama de trabalho essencial, essa pessoa, eventualmente, volta e contamina todas as outras da família em casa. O vírus, essa P1, é uma cepa muito mais forte, 10 vezes mais transmissível. O problema é grave, mas o foco tem que ser outro. Sim, as medidas de distanciamento social, de profilaxia, têm que ser mantidas, mas o lockdown, que proíbe terminantemente qualquer tipo de trabalho essencial, é uma medida fascista e autoritária que impede não só a liberdade de ir e vir, mas a liberdade de trabalho, cria outros problemas e não exatamente inaugura nenhum tipo de solução. Há uma constatação, inclusive por estudos do Stanford, que essa nova cepa dura, em média, 1 mês de surto. E volto a dizer, trabalho essencial é a essência de todo trabalhador que escolhe seu trabalho. O próprio Joel sabe disso. Quando apareceu aqui, deu uma polêmica da sua secretária lá vindo, e ele, muito bem ajuizadamente, paga a volta dela, mas ela não tem exatamente um trabalho essencial. Uma diarista não é um trabalho essencial. Quando ela vai à casa de alguém, ela está prestando um serviço, ela está se sustentando, assim como todo trabalhador quer ter o direito de se sustentar. Então, a essência do trabalho é a essência da liberdade. E é contra isso que o povo está progressivamente se rebelando. Ou seja, distanciamento social, medidas profiláticas, investimento em tratamento preventivo, que é uma coisa que o governo devia falar mais. Okay. Não tem comprovação científica. Adriles, mas o problema é não ter comprovação de pessoas que vão sendo internadas sem nenhum tipo de medicamento. Em Porto Alegre estão proibindo qualquer tipo de remédio que se dê. Ou seja, isso sim é criminoso e é contra esse tipo de crime, de demagogia, de hipocrisia e de más ações ditatoriais de governos que o povo está se rebelando. Joel, bem curto, por favor. O problema do contágio, Adriles, se dá justamente nas aglomerações. Tem trabalhos que necessariamente envolvem aglomeração. Quem trabalha com shows, por exemplo. É uma pena não poder ter shows, é um sofrimento, eu não tenho a menor dúvida de que sim. Mas infelizmente não tem como ter show, porque o negócio aglomera e é isso que contagia as pessoas. Exceção, já. Trabalhos que são possíveis de serem mantidos sem aglomeração, são possíveis de ser mantidos. As medidas têm que priorizar o fim de aglomerações, que é o que causa o contágio, e, na medida do possível, danificar o menos a vida econômica das pessoas. Agora, necessariamente, haverá um custo na vida econômica, sim, ao você proibir aglomerações. Por exemplo, com restaurantes. A gente mesmo aqui viu a luta de donos de restaurantes tentando se manter abertos na fase laranja. E eu, inclusive, defendi ali. Agora, eu conheço alguns donos de restaurantes, chegaram nessa situação e disseram, não, de fato, agora nessa nova fase não tem como lutar para ficar aberto, o negócio vai precisar fechar por um tempo mesmo. Qual que é a contrapartida importante quando você usa as medidas de restrição? Lembrando que a gente não vive bem um lockdown também, a gente é permitido sair de casa. Mas qual deve ser a contrapartida nas medidas de restrição? O auxílio financeiro, tanto do ponto de vista do crédito para os negócios, um programa como o Pronamp, bem sucedido ano passado, o governo federal, quanto o auxílio para os indivíduos, especialmente para os indivíduos em situação mais vulnerável, para impedir que pessoas passem fome. O auxílio emergencial ano passado pode ter tido um outro defeito de ajuste, mas foi também Joel, bem sucedido. Neste ano é que realmente deixou-se tudo de forma muito negligente. Existem alguns programas estaduais, municipais, mas mesmo assim está faltando essa área. Vamos lá, Joel. O meu queridíssimo amigo Nicolás Ferreira, vereador de Belo Horizonte, falou uma coisa que eu adorei. Nunca se fez uma diferenciação tão clara entre direita e esquerda. A direita busca o direito de trabalhar e a esquerda quer o direito de um auxílio emergencial. A diferença absolutamente clara. Mas tudo bem, quer dar um auxílio? A gente poderia, vou dar mais outra sugestão, poderia cortar
o salário do funcionalismo público, que recebe em dia, sempre em ordem, ao contrário do empreendedor que tem que lucrar e trabalhar para sobreviver. Ou seja, isso está sufocando exatamente a base da economia que sustenta o funcionalismo público, que é o empreendedorismo. A questão, Joel, é que o dono da lojinha da esquina não aglomera. Um restaurante com devidas medidas sanitárias, com controle de fluxo de pessoas, não aglomera. O que aglomera são, mais uma vez, transportes públicos e periferias. Ou seja, é um lockdown hipócrita para inglês ver que cerceia toda a cadeia produtiva do empreendedorismo, não funciona, você tem um período de latência do vírus e causa mais problemas que, eventualmente, soluções. Ok, perfeito. Vamos girar o assunto aqui. Breve, gente, eu preciso girar o assunto, por favor. Em alguns dias teremos a resposta se funcionou ou não. Ok. Vini, e-mail, por favor, deixa eu girar o assunto. Adriles e Joel, por favor.